Olá, amigo vestibulando, sou o professor João Paulo e hoje nós vamos analisar aqui uma redação que foi bem produzida e aí a gente vai analisar alguns elementos que são cobrados pela banca de correção do Enem. Então vamos lá? Bom, normalmente na introdução nós fazemos três movimentos retóricos, né? Então a gente pode fazer uma contextualização e aí nessa contextualização eu posso fazer uma alusão histórica, posso colocar uma afirmação, no caso, no tópico frasal direto, né? Onde eu tenho uma tese direta, que vai direto ao assunto, ou então posso começar com a definição. Existem várias formas de você iniciar um tópico frasal, certo? Bom, depois que a gente faz essa contextualização, a gente pode aqui fazer no caso a gente deve fazer uma problematização do tema. Então, as palavras-chave do tema, principalmente na redação do Enem, elas são importantes porque elas servem para ver se o texto atingiu ou não a abordagem completa. Então, quando o aluno esquece alguma palavra-chave, o texto pode tangenciar, certo? Pode não, ele vai tangenciar. E depois a gente vai ter que fazer nossa tese com os dois argumentos. Então, a nossa introdução se resumiria a isso, a 3 passos. Fazer uma contextualização, normalmente eu posso colocar aí uma citação, depois a problematização, mais 2 argumentos, ok? Então, por exemplo, vamos analisar essa redação aqui. No episódio Odiados pela Nação, da série Black Mirror, são selecionados por meio de uma votação pessoas para morrerem, com finalidade do indivíduo mais odiado ser assassinado. Fora da ficção, as pessoas são constantemente monitoradas por outros usuários nas redes sociais, que praticam linchamento virtual quando julgam alguma opinião ou atitude como incorreta. Nesse sentido, a liberdade que a internet proporciona e a negligência, do governo são grandes empecilhos quando o assunto é mitigar a cultura do cancelamento. Assim, é fundamental que haja mudanças no cenário atual. Bom, então a gente viu aqui que na introdução a aluna fez aqui uma citação à série do Black Mirror, certo? Depois ela fez essa continuação da ideia, né? Fora da ficção, e aí ela traz para a problemática do tema. Certo? Ela vai trazer para o cenário brasileiro, que isso é importante também. E aí ela comenta um pouquinho, e aí, nesse sentido, a liberdade que a internet proporciona, né? E a negligência do governo são grandes empecilhos. Então aqui a gente vê que o primeiro argumento, né, vai ser essa ausência de regras, né, no mundo da internet, e o outro seria a negligência do governo. Então vão ser os 2 argumentos que ela vai discutir, né? E aí, assim, é fundamental que haja mudanças no cenário atual. Então aqui ela pede, né, que deva existir uma mudança, né, nesse contexto ou nesse cenário aí da cultura do cancelamento. Beleza? Então a gente já viu aí na introdução esses 3 passos que eu comentei no slide anterior. E aí continuando no desenvolvimento. A priori, é notório que na internet, popularmente conhecida como terra sem lei, as pessoas se sentem confortáveis para praticar o cyberbullying. E aí, galera, vamos lá para essa questão do conectivo aqui, ó, esse a priori. A banca do Enem, certo? Ela não utiliza esse a priori como operador argumentativo, certo? Então, esse conectivo aqui, ele não valeria ponto para fazer a passagem de um parágrafo para outro, certo? Então, só chama a atenção aí. Então, a gente estava aqui para praticar o cyberbullying. E o cancelamento até mesmo motivado por notícias falsas, como foi o caso da cantora Luísa Sonza, que, por engatar num namoro, logo após um divórcio, foi acusada injustamente de traição. A cantora recebeu uma enxurrada de comentários maldosos e ameaças de morte.
Como pode, né, o tribunal da internet ser tão cruel? Vamos ver aqui. Simples, né? Então, bom, aqui ficou um pouco cortada aqui a imagem, mas deu para entender aqui a ideia, né? No desenvolvimento a gente vai ter também 3 movimentos que eu vou explicar no próximo slide, ok? Bom, o que a gente vai encontrar no desenvolvimento? A gente tem que fazer 3 movimentos também. Fazer uma afirmação, que vai ser o nosso tópico frasal. Essa informação a gente vai acrescentar o nosso repertório legitimado, é onde a gente vai fazer a explicação da nossa afirmação. E a garantia vai ser a conclusão da ideia do parágrafo, certo? Então, se eu tenho aqui meu tópico frasal como A e a minha informação como B, eu vou chegar ao C, né? A mais B igual a C. Então, a garantia seria essa conclusão do parágrafo, né? Ou seja, o fechamento, o encerramento da ideia. Então, continuando. Outro sim, segundo Jean-Paul Sartre, filósofo e escritor, a violência, seja qual for a maneira que se manifesta, é sempre uma derrota. Então, olha aí, né, o nosso repertório legitimado, fundamentando aí, embasando a nossa argumentação. Isso aí é muito bom, né? Essa estratégia é muito boa para poder atingir a nota máxima na competência 2. Então, a competência 2, deixa eu colocar bem aqui em cima, que é a estrutura do texto dissertativo e a abordagem completa do tema. Então, se eu coloco um repertório legitimado, uma citação, se ela for pertinente ao tema, ou se ela for, digamos, produtiva, né, uma citação que às vezes não é pertinente, mas dentro da argumentação ela tem uma produtividade que explica essa temática, ela vai ser validada como abordagem completa. Nesse caso aí, não abordagem completa, mas assim, uso de repertório legitimado. Então, você consegue os dentes pontos. Então vamos aqui, esse plano de derrota. Paralelamente, existe o linchamento virtual, que não recebe a devida atenção do governo, qual não monitora com eficácia os usuários da internet e também não garante que as leis contra os crimes virtuais se concretizem. Como, por exemplo, o caso da atriz Clara Castanho, que teve seu estupro e aborto expostos por repórteres e foi cancelada pelas pessoas que criminalizam o aborto, chamada muitas vezes de assassina, em um momento tão delicado da sua vida. Então, ó, você vê que na argumentação aí, nessa estratégia, a aluna criou, né, vamos dizer assim, esse embasamento utilizando fatos reais também, né? Não só a citação, mas também fatos reais. Bom, e agora a gente vai para a conclusão, e aí na conclusão a gente tem 5 elementos que a gente tem que abordar, né? Então a gente tem que colocar o agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento. Certo? Então, aqui, ó. Diante do exposto, fica evidente a importância do combate contra a cultura do cancelamento. Convém o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mediante mídias influenciadoras como a Globo, SBT, Record, promover campanhas a fim de conscientizar a população da problemática do linchamento virtual e suas consequências para as vítimas. É preciso lembrar os cidadãos da importância da empatia. Ademais, o legislativo deve criar, né, leis mais rígidas que garantam a segurança virtual. Então vamos lá. Aqui a gente tem um agente, ok? Mediante mídias aqui, e ele explica, né? A gente tem o modo, certo? Como ela explicou, né? Esse caso aqui a gente teria um detalhamento do modo, promover campanhas, que a gente teria ação, né? A fim de conscientizar a população. Então aqui a gente também teria o nosso efeito, que seria a conscientização, né? Okay? Então a gente teria os 5 elementos aí na proposta de intervenção. Então olhando aqui, ó, a gente pode ver
que o agente ele pode ser abreviado, né, esse nomezinho que fizeram aqui, por GOMIFs. Então a gente tem o governo, organizações não governamentais, mídia, iniciativas privadas ou indivíduo, família, escola e sociedade. Então esses elementos aqui podem ser usados como agentes na sua proposta de redação. Bom, aí a ação vai depender muito do argumento, então eu tenho que olhar para o argumento e ver qual é a necessidade, né? O modo meio, então, tenho que usar sempre esse conectivo por meio de ou por intermédio de, certo? E o efeito vai ser o que vai, a partir da ação, o que vai ser solucionado, né? Uma conscientização, vamos dizer assim, um reparo social em algum aspecto. Então você vai determinar aí o efeito. E o detalhamento ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais sutil, mas, por exemplo, o detalhamento aqui do agente. Assim é necessário que o Estado, na condição de garantidor dos direitos individuais, então a gente detalhou aí no caso o agente. E aqui o detalhamento do efeito, eu teria aqui, ó, campanhas a fim de conscientizar a população brasileira. Então aqui eu tenho a conscientização e aqui eu boto um detalhamento, que é um clamor antigo que vem se intensificando. Então a gente vê um exemplo de detalhamento do efeito, certo? Então, pessoal, isso aqui foi uma análise rápida, né? Um videozinho curto para a gente analisar aqui uma redação do Enem, certo? Mas são essas competências aí que o Enem está buscando. Então vocês têm que praticar, né, nas próximas redações, tentar implementar essas dicas, ok? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe aí um comentário, uma dúvida que eu respondo em breve, ok? Até a próxima.